somos mulheres fortes, então parabéns para nós, não só hoje, mas todos os dias. E a Ju já apresentou um pouco, né? Um pouco de quem eu sou. Eu sou formada em publicidade, mas eu descobri aquilo que eu queria ser quando eu comecei a trabalhar diretamente com mulheres. E é muito interessante como isso aconteceu na minha vida, porque eu tinha uma marca de roupa e eu, com a minha sócia, a gente começou a fazer alguns trabalhos de consultoria. E a gente via que dava muito certo. E aconteceu um episódio na minha vida, uma fase que eu estava muito triste, muito mal, e surgiu uma oportunidade de eu ir morar em Portugal. Teve uma pessoa que me recebeu lá de braços abertos. E nessa oportunidade, eu tive também a oportunidade de fazer um curso lá, nessa área de consultoria de imagem e estilo. E quando eu cheguei lá, eu comecei o curso e eu fiquei muito surpresa com o que se falava naquele curso. É um curso muito renomado, mas eu percebia que aquela consultoria era uma forma de aprisionar as mulheres, sabe? De dizer para elas aquilo que elas podiam e o que elas não podiam usar. E eu lembro que, durante o curso, eu comecei a questionar a coordenadora do grupo. E acabou que nós viramos amigas. Ela me chamou para dar uma aula, ela cancelou com um dos professores para que eu pudesse falar para a turma aquilo que eu estava falando para ela. E ali eu descobri algo que Deus tinha me chamado para ser e fazer. E o universo, né? Todo mundo sabe que, às vezes, esse universo da moda, da beleza, da imagem, é um universo muito vazio. E desde que eu fui para lá, eu trabalho com isso, eu atendo mulheres. E as mulheres, elas são pegas de surpresa com a minha consultoria, porque elas acreditam que elas estão me contratando simplesmente para mudar a forma que elas se vestem. Mas eu descobri que não adianta a gente mudar aquilo que está por fora sem antes trabalhar o que está por dentro. E eu me formei também como coaching, e eu trago as ferramentas do coaching para as consultorias, para ajudar essas mulheres a descobrirem a verdadeira beleza delas. E quando a gente pensou nesse tema, né, verdadeiramente bela, eu comecei a lembrar de vários episódios, de muitas coisas que eu já vivi com várias mulheres, né, trabalhando tão diretamente com elas. E, antes de tudo, eu quero dizer que a beleza, ela é muito confundida hoje em dia. Quando a gente fala de... Talvez a primeira vez que a gente olha esse tema, a gente já imagina que a gente vai falar sobre a nossa imagem, né, sobre aquilo que as pessoas veem. E eu até procurei no dicionário o significado de beleza, e é a combinação de qualidades que impressionam agradavelmente a visão ou outros sentidos. Ou seja, a beleza, ela vai muito além da aparência. Ela é um conjunto de muitas outras coisas. E a gente teve a ideia, tudo bem, eu tive a ideia, eu mandei no grupo, falei, gente, a gente vai falar sobre esse tema, e a beleza é muito mais do que aquilo que as pessoas veem. Então, eu vou lançar um desafio, vamos todo mundo sem maquiagem, sem arrumar cabelo, sem... Vamos! Algumas toparam, outras não. Mas a verdade, assim, não é uma crítica à maquiagem, uma crítica a se arrumar, porque eu amo me arrumar, eu amo estar bonita, mas é só para dizer que a gente pode ser bonita também, se sentir bonita, ainda que a gente não esteja maquiado, ainda que a gente não esteja com o cabelo super escovado, ou, no meu caso, eu amo o Babyliss, né? E, então, nós somos belas naturalmente também. Então, não é uma crítica à maquiagem, é nada disso. Mas essa foi a intenção, a gente vir de cara lavada para dizer que nós somos belas, sim, né? Independente se nós estamos com ou sem maquiagem. E eu quero pedir primeiro uma autorização para vocês, que, como vocês sabem, eu estou com 2 filhos pequenos. O Lucas fez 2 anos agora, e o Pedro está com 5 meses, está dormindo ali no berçário. Então, tem 5 meses que eu não durmo a noite toda. E eu preparei um monte de coisa, eu falei, gente, eu preciso levar o papel, porque quem é mãe sabe que a gente sofre de uma certa amnésia. Então, vocês deixam eu dar uma lidinha às vezes? Quem deixa? A maioria. Pronto. Quem não deixa, já era, a maioria ganhou. Então, vamos lá. Eu comecei a estudar
um pouco mais sobre esse tema, né? Quando a gente teve a ideia e quando elas pensaram de eu estar aqui. E eu ouvi vários vídeos e um vídeo muito interessante que eu ouvi foi do... Quem conhece o psiquiatra Augusto Cury? Legal. Ele tem um livro e também no YouTube você encontra palestras, ele falando sobre a ditadura da beleza e a revolução das mulheres. E vendo essa palestra e lendo algumas partes do livro, eu achei muito interessante, quero trazer algumas coisas para você e acrescentei outras coisas também. Vamos lá? A maior parte das mulheres hoje, elas vivem um cárcere emocional. Elas realmente acreditam que elas só são bonitas por aquilo que elas aparentam. E existe algo que é a ditadura da beleza. A gente sabe que as redes sociais, né, as mídias sociais, o cinema, a televisão, desde que a gente é nova, eu não sei vocês, mas eu tinha uma Barbie. A Barbie era loira, do olho azul, magra, do peitão. Adivinha o que eu quis quando eu tinha 18 anos? Silicone, claro que eu queria pôr um silicone. Porque eu estava ali, desde a minha infância, as mulheres que eram tidas como bonitas eram aquelas mulheres magras, loira, sou meio loira, e com peitão, e eu queria ter peito. E eu lembro que as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, mas, né, minha mãe, as pessoas próximas, mas você tem peito, não precisa pôr silicone. Não, eu colocava, gente, quem conhece o Invisible One Bra, aquele negócio que cola? Eu colava uns 3. Colava uns 3. Ainda botava o sutiã de arame. Eu não sei porquê, mas eu achava que eu tinha o peito pequeno. E, no meu caso, era o peito. Mas a gente sabe que cada mulher, né, tinha lá a sua área que você queria mudar. Para piorar tudo, eu fui ginasta, eu era atleta. Dos 7 aos 14 anos, eu era da Confederação Brasileira, eu era atleta. Quem já viu corpo de ginasta? Gente, eu era daquele jeito. Eu ia na praia, a praia para. Por quê? São crianças musculosas. É algo que, tipo assim, as pessoas ficam... E eu lembro que eu andava na praia e todo mundo, que isso? Como é que você é tão musculosa? O que você faz? Mas as pessoas acharam legal. E eu lembro que eu lembro que na ginástica olímpica, o meu treinador, ele era cubano, então ele era bem carrasco. E aí, às vezes, ele não olhava e eu parava de fazer abdominal. E o meu sonho era ter barriga. Barriga, eu queria ter barriga. Porque eu não gostava de ter gominho. Porque gominho não era o que aquelas modelos tinham. Elas tinham uma barriga retinha, elas não tinham um corpo todo malhado igual de homem. Eu tinha a noção que eu parecia um homem. E a verdade é, as nossas crianças, elas vão crescendo com esses parâmetros que não são reais. Não são reais. Quem era a apresentadora de TV da nossa época? Xuxa, Mara Maravilha. Como que elas eram? Elas eram gordinhas? Angélica? Não. Você entende como a mídia coloca um padrão para que a gente tenha aquele padrão como belo. E existe algo que chama registro automático de memória, RAM. Memória RAM. Que capta tudo o que você sente, tudo o que você pensa, cada emoção capta, você querendo ou não, consciente ou inconscientemente. Se eu estou falando aqui alguma coisa, gerou uma emoção em você, pum, memória RAM. E o Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killer. Tudo aquilo que não são emoções boas vão para essa janela. Sabe o que acontece quando a criança está ali brincando com a Barbie, aí cresce, aí vê a Xuxa, e depois vai, vê na televisão, vê o filme de Hollywood, e vê aquelas mulheres. Automaticamente cria uma ansiedade, porque você não é igual àquelas mulheres. Aliás, aquelas mulheres, segundo dados que eu vi, são 3% da população. Então, como é que ficam as outras 97% das mulheres olhando aquelas mulheres que são tidas como as belas? Automaticamente, elas falam, opa, eu sou diferente e eu quero ser igual.
E as mulheres, elas estão entrando em cárceres emocionais. Eu trouxe alguns dados. Mais de 2 bilhões de mulheres detestam alguma área do seu corpo. Ou seja, 80% da população feminina. Se eu pedir para levantar a mão aqui, alguém que gostaria de mudar alguma área do corpo, quem levantaria a mão? Aqui estão. Essa é a realidade. E me diz, por que a gente quer mudar? Por quê? Essa ditadura da beleza, ela é muito cruel. Muito cruel. Eu tive acesso a dados alarmantes de suicídio, de anorexia. Anorexia, a gente não tem noção. É uma coisa assustadora. E tudo por conta da ditadura da beleza. E aí me diz, tem uma das perguntas que eu coloquei aí, que é, você tem se preocupado mais com o seu corpo, com a sua imagem ou com as suas emoções? E eu sei que dói. Acho que a gente nem tem coragem de falar assim, com o corpo, que é muito fútil, assim, né? Eu me preocupo mais com o corpo do que com as emoções. A gente vai falar, não, lógico que não. Só que para pensar, durante o seu dia, o que você tem feito? Será que você passa mais tempo, às vezes, lendo um livro que vai te acrescentar, que vai trabalhar a sua área emocional? Você passa mais tempo no Instagram, no Facebook? E quem que você segue no Instagram? Uai, a gente segue aquelas mulheres maravilhosas para saber o que elas fazem, o que elas comem, onde elas vão, o que elas vestem, né? Afinal, se a gente pudesse parecer com elas. E aí, é verdade, mas é triste. Porque adivinha o que está o que está arquivado no seu registro de memória? O que está arquivado lá? São essas imagens. São essas realidades. E a verdade é que as redes sociais hoje em dia são um perigo, porque as pessoas colocam lá aquilo que é bom. Dificilmente você vai ver uma pessoa utilizando a rede social para falar de algo difícil que ela está vivendo, algo ruim. Ela vai falar de coisas boas. E aí isso gera nas pessoas uma insatisfação com a própria vida. Porque, poxa, ela é bem casada, ela tem só filhos bons, os filhos dá tudo certo, e não sei o quê. E aí você fala, essa não é a minha realidade. Entenda, muitas vezes isso é inconsciente, não é consciente. É inconsciente, mas está indo lá, para o seu registro de memória. E aí você, muitas vezes, está insatisfeita com o que você vê diante do espelho. E aí você descobre o porquê você está insatisfeita. Porque você tem alimentado a sua alma com isso. Eu tenho uma curiosidade para contar, que é o seguinte. A mentira, contada várias vezes, gera uma psicoadaptação. E, por fim, ela se torna verdadeira. Então, se você contar uma mentira várias vezes, ela vai se tornar uma verdade. Ainda que todo mundo diga que uma área do seu corpo que você rejeita é bela, o que acaba valendo é a imagem interior, a que você psicoadaptou. Então, olha que sério. Aquelas mulheres anoréxicas, e você fala assim, não é possível que a mulher não está vendo que ela está anoréxica, não é possível, ela está muito magra. Aquelas mulheres se olham e elas se acham gordas. E aí você olha para essa situação e fala, nossa, nunca vou chegar nisso, esse povo é louco. Só que às vezes você faz isso relacionado a outras coisas. Começou, por exemplo, a me incomodar. Falei, gente, estou com uma ruga muito grande aqui. Será que não é hora de dar um botoxinho aqui? Será? Oi? Tenho 30 anos. Tipo assim, por que eu estou pensando nisso? Mas talvez, porque aquilo que a gente vê são peles perfeitas. Então, peraí. Eu quero ter a pele perfeita. O que eu faço para ter a pele perfeita? Então, você entende que tudo bem, você pode não ser como aquela mulher que sofre de anorexia ou de bulimia. Mas talvez você esteja sendo tão carrasca
com algo que você tem, como elas são em relação ao peso. – 22% das mulheres já têm consciência de que são escravas da ditadura da beleza. Extrapolando para a população feminina mundial, são mais de 600 mulheres que sabem. Se você perguntar, você é escrava da ditadura da beleza? Sim, eu sou escrava. Ou seja, são mulheres que podiam estar sendo felizes, que elas podiam estar sendo realizadas, e elas estão aprisionadas. Aprisionadas, isso é uma realidade. Isso não é algo que a gente está inventando, isso é algo que é real. Quais imagens que a gente está arquivando? O que será que a gente está se alimentando do quê? E aí eu quero te perguntar, como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode mudar esse padrão doentio que está sendo formado? E aí eu quero entrar na segunda parte. A gente precisa cuidar do que a gente vê, do que a gente pensa, do que a gente sente. A gente precisa dar atenção aos nossos sentimentos. Cada angústia, cada sentimento ruim tem que ser reciclado. Quando você passa por um momento difícil, você não pode simplesmente fingir que esse momento não existiu. Você precisa trabalhar isso. Eu estava conversando ontem com uma amiga e ela passou por um momento muito difícil. E ela me falou que tinha surgido a oportunidade dela viajar. E que a vontade dela era viajar, para que ela pudesse sair de tudo isso. Parece mais fácil? Parece, não parece? Você está vivendo uma situação super difícil e você tem a oportunidade de sair dessa realidade. Parece super fácil. Só que eu falei para ela, não faça isso. Viva essa dor. Viva esse luto. Viva. Porque você vai viajar e quando você voltar, o problema vai continuar existindo. As coisas não fazem assim e param de existir. E eu quero falar um pouco da minha vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com sentimentos ruins. Eu simplesmente preferia ignorar esses sentimentos ruins. Eu lembro que as pessoas que estavam ao meu redor, elas perguntavam, nossa, mas você não tem dificuldade? O que é? Você parece que está tudo tão bem. Mas está tudo bem. Mas não é. Porque nenhuma vida está sempre tudo bem. Todo mundo, gente, todo mundo passa desafios, todo mundo. Se a gente desse a oportunidade de cada mulher vir aqui e falar da sua história, a gente ia sair daqui muito enriquecida, porque cada uma de nós viveu algo e tem algo a ensinar. Só que a gente prefere, muitas vezes, olhar para aquilo de ruim e não tratar, e não trabalhar aquilo. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Como que você tem gerenciado as suas emoções? Não coloque a sua vida no piloto automático, né? Então, eu acordo, eu me arrumo, eu vou trabalhar, ou eu vou para a faculdade, e eu vou dormir. Aí, antes de dormir, eu olho o celular, durmo. Aí, eu acordo, Se você colocar a sua vida nesse piloto automático e não fizer nada para aprender como gerenciar suas emoções, você vai estar guardando todo o lixo dentro de você. E aí, muitas vezes, o que você está vivendo é um reflexo disso. A forma como você se sente. Porque a aparência, ninguém sabe. Eu olho aqui, eu não sei o que vocês estão vivendo. Mas cada uma sabe o que está vivendo, cada uma sabe a dificuldade que tem. Cada uma sabe. Mas e aí, como é que a gente tem gerenciado as nossas emoções? Como que a gente tem trabalhado as nossas emoções? Eu tenho uma amiga que ela é tão bonita, gente, mas tão bonita, tão bonita, tão bonita. Que não tem uma pessoa que vê ela e fala assim, todo mundo fala, nossa, a menina é muito bonita, muito. Só que eu conheço ela. E, gente, vocês não têm noção. Tudo que ela faz para cuidar da imagem dela. Ela gasta a vida dela fazendo isso.
a vida dela, é isso. Sabe que assim, tem ali um cupcake não posso mais, porque tudo gira em torno disso. E não é assim, tem pessoas que se cuidam muito por conta de saúde. Legal. E também é legal a gente se cuidar para ter uma boa aparência. Não estou dizendo para não se cuidar, não é isso. Mas se é um excesso, tá mostrando alguma coisa. E eu lembro que uma das últimas vezes que eu vi ela, eu falei, gente, ela está muito diferente. O que é isso, será? Aí eu lembro que eu conversando com ela, sabe quando a pessoa está diferente, você não consegue... Ai, quem é essa pessoa? Ela está diferente. E eu descobri que ela tinha feito um tratamento estético, devia ser botox, né? O negócio fica super... Você precisa rir, não foi triste. Tipo, tá tudo igual. Eu, caraca, o que ela está fazendo? E é triste. Por quê? Provavelmente ela se vê e ela pensa, não estou bem, preciso melhorar. Não estou bem, preciso melhorar. E por que eu estou falando isso? Porque se eu, nos meus 20 e poucos anos, há muito tempo atrás, estou com 30, mas tem bastante tempo. Eu, com meus 20 e poucos anos, eu ia ser a última pessoa que poderia estar aqui falando sobre isso. Pergunta por quê? Por quê? Porque eu queria ser maravilhosa. Queria ser maravilhosa. Qual é o problema? Queria. Eu lembro o quanto que eu buscava isso. E aí sempre, sabe qual é o problema disso? A pessoa sempre foca no que ainda não tem. Então aqui a gente só tem mulher, tirando... Moisés nem está mais ali, Eric... Tudo bem, né, Eric? Então, tipo assim, a minha perna era malhada, a barriga era seca, mas eu pensava, meu umbigo é alto. Gente, olha isso. Umbigo alto. Aí eu lembro que eu falava com as pessoas, meu umbigo alto? Como assim seu umbigo é alto? Meu umbigo é alto. Meu umbigo é... Agora eu falei, vocês vão reparar, mas vocês também não me veem, sério. E eu malhava, e a perna malhada, mas eu falava, a bunda não cresce. Meu Deus, a bunda não cresce. Não é possível que eu faça todos os exercícios. Eu ia no YouTube, eu via até os exercícios da Graciane. Eu falava, gente, não é possível que aquela mulher é estranha, né? Que é aquilo? Ela tem um negócio assim. Eu falava, não é possível. Se eu fizer o dela, eu não quero ficar igual ela, mas vai crescer um pouco, vai ficar legal. Não dá certo, sabe por quê? Porque minha bunda é pequena. E tudo bem minha bunda ser pequena, e tudo bem meu umbigo ser alto. Mas não é. Só que o que aconteceu na minha vida? Eu sempre, quando eu vejo uma mulher que está passando por um momento muito difícil, eu me compadeço da dor dela. Mas lá no fundo eu confesso que eu estou muito feliz por aquilo. Sabe por quê? Cara, depois que a gente passa por um momento difícil, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. E eu lembro que quando eu fui morar em Portugal, eu tive a oportunidade de cuidar de muitas mulheres. E eu cuidei de muitas mulheres abusadas. Muitas mulheres que passavam fome. E que mexeu tanto comigo que eu falei, Deus, obrigada, porque você me tirou daquela vida medíocre. E ainda que eu estivesse passando por um momento muito difícil, eu tinha uma alegria tão grande, porque o vazio que existia em mim tinha deixado de existir. As circunstâncias, elas eram horríveis. Eu lembro que a bispa que cuidava de mim lá, ela falava assim, como é que você consegue sorrir? Eu falava assim, cara, mas eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu me encontrei. Então, se hoje você passa por um momento difícil, se você tem um desafio, entenda, você vai sair disso muito melhor. E depois que eu passei por aquilo, eu consegui continuar gostando de cuidar, sim, da minha aparência, porque isso é saudável, isso é bom. Mas eu não continuei me tornando uma escrava dessa ditadura. E uma das perguntas eu botei, né? Qual a relação afetiva você tem com a sua história? É exatamente disso que eu estou falando. Eu tenho muitos erros na minha história, eu tenho muitos acertos, eu tenho muitos momentos alegres, momentos engraçados, eu tenho muitos momentos tristes, assim como vocês. Mas eu aprendi a criar uma relação afetiva com a minha história. Então, hoje, eu sei que a minha vida não é qualquer vida. Eu sei que a minha vida, e que cada momento difícil que eu passei, é uma possibilidade de ajudar outras pessoas que passam por esse mesmo problema.
Gente, depois que eu passei pelo que eu passei, o que eu encontro é assim, batata. O que é o seu problema? Meu problema é com relacionamento. Ela já sabia. Por quê? Porque quando você passa por um momento difícil, você desenvolve uma capacidade de lidar com aquilo. E aí aparece uma pessoa que está com aquele problema e você fala, não, eu sei o que você está passando, eu sei que dor é essa. E isso faz toda a diferença. Lá em Portugal, nessa casa que eu fiquei, um dos filhos dessa bispa, ele se envolveu com drogas. E ela sofreu muito, porque... Não precisa nem dizer porquê, né? E ele conseguiu vencer, sabe? Ele conseguiu. E hoje, ele tem um grupo de jovens, e todo jovem que você pergunta, e você? Ex-drogado, ex-drogado. Eu falo assim, cara, parece que tem um imã em você. Porque assim, não é que ele não vai atrás, eu cuido de ex-drogados. Não, ele não faz isso. Mas, de alguma forma, Deus sabe que pode levar essas pessoas a Ele, porque Ele tem uma habilidade para lidar com isso. Então, esse seu lugar, na sua emoção de maior dor, é onde Deus vai desenvolver em você uma capacidade, não só para você vencer essa dor, mas para você ajudar outras pessoas a vencerem. E, gente, isso é muito bonito. Isso faz a vida ter um outro sentido. Você entender que, ok, você vai ter desafios, você vai ter momentos difíceis, mas que nesses momentos você vai crescer, você vai se reerguer, e quando você se reerguer, você pode ajudar outras pessoas. Isso traz brilho, isso traz sentido. Isso tira a nossa vida desse piloto automático. E nessa palestra do Augusto Cury, ele falou, né? Ele é psiquiatra, entende? Nunca antes na história as pessoas foram tão infelizes, nunca antes na história as pessoas foram tão depressivas, nunca foi. Ele fala assim que o que está acontecendo com a humanidade? E eu te pergunto, o que está acontecendo? Que tristeza é essa? Que depressão é essa? Quem aqui conhece alguém que já teve depressão? Todo mundo. Isso é muito sério. Porque são doenças psicossomáticas. Elas estão lá na alma. São muitas vezes coisas mal resolvidas. E a gente está ali, muitas vezes, tão preocupada com a nossa aparência e não trabalha as nossas emoções. E não trata o lixo que está lá dentro. E não olha para a nossa história de forma afetiva. E quando eu pensei nisso tudo, né, em falar tudo isso, falei, como que a gente deve, né? Qual é a melhor forma da gente tratar os nossos sentimentos? E eu lembrei de Jesus. E Jesus, no momento de maior dor dele, lá naquele Monte das Oliveiras, onde ele suou sangue. E isso não é para a história ficar dramática, não, gente. Se você vai conversar com médicos, é possível suar sangue. Só que só é possível suar sangue num estresse tão grande, tão grande, tão grande, que você, por exemplo, nunca suou, nem eu. Porque a gente nunca chegou nesse nível de estresse e nunca vai chegar. Mas ele chegou. Ele chegou nesse nível de estresse. E ele era aclamado por todos, né? Pela maioria. Ele atraía multidões. O que ele fez no momento de maior dor dele? Ele quis se comportar como um herói e falou, não estou sofrendo, aqui está tudo bem, eu sei tudo. Não. Ele foi transparente com os sentimentos dele. Eu acho isso tão forte. Porque eu não sei para vocês, mas ele, para mim, é a pessoa que eu mais admiro. E todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo um reflexo daquilo que eu posso ser, daquilo que eu posso fazer. E eu estou aqui, diante do meu maior herói, e vendo que ele, no momento de mais dor dele, ele não ocultou a dor dele. E você oculta a sua dor?
Você oculta a dificuldade que você está vivendo, você está sendo sincera com você mesma em relação a tudo aquilo que você já viveu e já passou. Eu falei que eu trabalhei com mulheres abusadas em Portugal. E, gente, é muito triste. Dói muito. É muito difícil colocar para fora. Só que quando se fala da dor, quando não se oculta ela, quando se é transparente, algo acontece que a cura chega. E a gente vê aqui ele sendo transparente, simplesmente para me ensinar e para te ensinar que sim, nós podemos ser transparentes. E isso muitas vezes é o contrário do que a gente ouve aqui fora. Não, mostra que você é forte, mostra que você não está sofrendo, mostra que está tudo bem, tá? Vai. Não, eu estou mal. Não, eu estou sofrendo. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Infelizmente, existem líderes que acham que eles vão perder a admiração dos seus liderados se eles mostrarem as dores deles. E eu descobri que não tem nada melhor do que você mostrar a sua dor. Sabe por quê? Empatia. A pessoa olha e fala, cara, ela vive aquilo, legal, então eu não sou a única. Imagina as pessoas que vivem com você acharem que, nossa, ela é demais. Eu aqui sofrendo e ela é demais. Você está realmente ajudando essa pessoa? Quando, na verdade, você poderia não estar ocultando a sua dor. Você poderia estar sendo transparente e se ajudando e ajudando outras pessoas. Quantas vezes a gente simula comportamento? Ocultamos a nossa dor porque não temos coragem de abrir o que está na nossa caixa de segredos. É ou não é? Eu lembro, gente, que eu não queria que ninguém soubesse o que eu tinha vivido. Eu tinha vergonha do que eu tinha vivido. Eu não queria que ninguém soubesse. Sabe por quê? Não parecia história bonita. Sabe aquilo? Tem história que é bonita, tem história que não é. Eu falei, peraí, quem disse que não é? Quem disse que não pode ser? Quem disse que eu não posso usar tudo que eu vivi para mostrar para outras pessoas que existe sim reconstrução? Que existe sim o novo? Tudo que eu queria era que ninguém soubesse. Para quem não sabe, eu fui casada, eu casei com 20 anos e com 25 anos o meu marido me deixou. E ele me abandonou. E eu passei quase que um ano lutando por esse relacionamento. E ele estava com outra mulher. E ele não queria saber de mim. E eu me divorciei. Você sabe o que é isso para alguém que crê em Deus, para alguém que anda com Deus, para alguém que crê no milagre, que fala para todo mundo da aliança e do casamento e do... Vocês sabem como eu me senti? E tudo que eu queria era ocultar. Era colocar debaixo do tapete. Ou era justificar. Você começa a achar que você tem que explicar para todo mundo o que aconteceu, para as pessoas não olharem para você e falarem, pecadora. Espera aí. Você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu vivi. Você não sabe. Mas você pode ser transparente. E você pode mostrar para outras pessoas que às vezes vivem coisas parecidas, que é possível sim reconstruir. E a única forma da gente revolucionar a sociedade, a única forma da gente ajudar as pessoas, é primeiro a gente se transformando de dentro para fora. Então tira os seus olhos só da sua aparência. Tira os seus olhos só daquilo que você enxerga em frente ao espelho. Olha com carinho para a sua história. Coloca para fora o lixo que está aí dentro. Seja transparente, abre a sua caixa de segredos. Se liberta disso. Nos momentos mais difíceis, você escreve os capítulos mais incríveis da sua história. E essa é a maior verdade.
Enquanto eu estava nesse processo, eu escrevi um esboço de um livro, que é o que Deus quer te ensinar no momento difícil. E eu lembro que cada mês eu entendi o que Deus estava me ensinando. A depender dele, a perdoar, a ter fé. Cada coisa eu ia escrevendo. Eu escrevi os melhores capítulos. Eu nunca vou esquecer dos momentos que eu tive com Deus. Eu poderia ter me entregado, eu poderia ter fugido, eu poderia ter qualquer coisa. Mas eu escolhi olhar para a minha história e trabalhar as minhas emoções. Para finalizar, quero dizer, todo ser humano tem suas zonas de conflito. Feliz é aquele que consegue ser transparente para se abrir. Quem não se abre, preserva os seus conflitos. Isso é verdade. Nós precisamos causar uma revolução contra essa ditadura da beleza. E a única forma que a gente tem de fazer isso é começar essa revolução primeiro dentro da gente. Mudando a forma que a gente se enxerga. Então, que a gente possa entender que, muitas vezes, aquilo que a gente vê não é o real. E o real é isso aí que você está vivendo, é a sua vida, é a sua história. Então, olha com carinho para a sua história. Dedique mais tempo para você. E não gaste o seu tempo tentando ser alguém que você não é. Lembre, ser transparente não é ruim. Não é ruim você falar da sua dor, do que você viveu. Gente, eu não tenho medo nenhum de julgamento. E tem, mas eu não tenho. De verdade. Porque eu sei o que Deus fez em mim, eu sei o que Deus fez na minha vida. Se a gente viver preocupada com o que o outro vai pensar, a gente não vive. Que qualquer coisa a pessoa vai te julgar, para o bem e para o não bem. E outra coisa, que necessidade é essa de agradar todo mundo? Gente, vai ter gente que às vezes vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar. Tudo bem. A gente não precisa obrigar as pessoas a gostarem da gente, né? Então, eu acredito que nós que estamos aqui fomos chamadas para causar essa revolução, para ajudar outras mulheres, para tirar mulheres desses cárceres emocionais. E para isso acontecer, a gente precisa trabalhar dentro da gente. E eu acredito que quando a gente trabalha dentro da a gente muda a forma que a gente se vê. E o umbigo alto deixa de ser problema, a bunda pequena. E a gente começa a dar mais valor para quem nós somos, do que para aquilo que as pessoas acham que nós somos. Então, é normal. Eu até falo nas minhas consultorias, é um estudo. Os primeiros 20 segundos, a pessoa, qualquer pessoa, te julga. Qualquer pessoa. Então, você chegou, eu te vi, eu emiti um julgamento ao seu respeito, eu querendo ou não. Não tem como eu... Não fala, não pensa, vai pensar, não tem como. E você também ao meu respeito. E aquilo que você está pensando ao meu respeito pode ou não pode ser real. E isso a gente não tem controle. Mas você tem controle daquilo que você acredita a seu respeito. E se você ficar o tempo todo, eu sou feia, eu sou gorda, eu não dou certo, meus relacionamentos não dão certo, eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir aquele trabalho, você vai viver isso. Aquilo que a gente fala é a realidade que a gente cria. Qual a realidade que você tem criado?